A tendência é que o chat GPT, por exemplo, ou o Gemini, ele na verdade consolide as informações mais confiáveis que existem na internet. Então a resposta que ele vai te trazer em tempo recorde ali, em questão de milissegundos, segundos, é utilizando ali as fontes confiáveis da internet para te esclarecer uma dúvida ou para te ajudar na consolidação de um processo, por exemplo. Sim, isso ajuda a achar o que você procura ou fazer algum cálculo que você precisa ou um estudo mais rápido. Exato. Você poderia encontrar de outra forma? Poderia. Mas a inteligência artificial vem para o quê? Acelerar isso para você. Ajudar na tomada de decisão. Exatamente. Ela não vem para fazer tudo para você. Esse não é o objetivo dela. Até porque se você fizer isso, vai ficar muito pior do que antes. Com certeza. Agora, quando você pega ela para te auxiliar, para acelerar o seu processo, seja para estudar, seja para fazer algum cálculo, ela vem mais rápido. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista Classe A. Um eletricista fora do padrão. Inverti, né? Um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista aqui da Sala da Elétrica. Analista de marketing da Sala da Elétrica. Então hoje começou assim, né? Olha que a gente já acordou faz tempo. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar a respeito de como é que o eletricista independente pode utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Será que é possível? Vamos descobrir aqui hoje. Vamos descobrir aqui hoje, muito bom. Então hoje vai ser o nosso tema, que é algo que é inevitável, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo tá usando, mas como que usar de fato da maneira inteligente? É isso que eu quero abordar aqui hoje, certo? Perfeito. É isso então, vamos pra cima. Para começar, Everton, imagino que muita gente aqui já escutou, mas vamos supor que não escutou, ou se já escutou, não sabe o que é. O que seria a inteligência artificial para o eletricista? Olha, essa é uma resposta até difícil de consolidar, né? Mas vamos dizer que a inteligência artificial é um recurso tecnológico que nós estamos vendo hoje, disponível na internet, que facilita com que você tenha acesso rápido, extremamente rápido, a informações através de um chat de comunicação. Então, a inteligência artificial ela tem como objetivo reunir, sei lá, bilhões de informação e utilizar essas informações para te dar uma resposta mais assertiva do que a curadoria que você faz quando vai fazer uma pesquisa no Google, por exemplo. Então, E olha que eu tô falando aqui a respeito da parte de chat, tá bom? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, aí tem um monte de coisa. Sim. Tem vídeo, imagem. Vamos trabalhar aqui a parte de texto, comunicação, chat. Então pega o chat GPT, por exemplo, ou o Gemini. Tem vários ali, né? Tem. Eu acho que esses dois são os mais acessíveis, comuns e conhecidos. Sim. Então eu pego ali o chat GPT e eu consigo conversar com ele através das informações que eu insiro, perguntas ou comandos que eu insiro, ele me traz as respostas para essas minhas perguntas ou instruções consolidada com base em conteúdos mais confiáveis. Como assim mais confiáveis? Ele pode errar? Pode errar também. Sim. Mas quando eu tô, por exemplo, no Google procurando um assunto, vamos supor que eu queira entender a norma NBR 5410. Eu pergunto para ele sobre a norma NBR 5410 no Google, ele me dá uma lista de links que eu tenho que entrar e pesquisar com mais afinco, mais tempo e pode ser que eu tenha mais probabilidade de errar, porque eu dependo de uma informação de um site que me colocou aqui aquela informação sobre a NBR 5410. Sim. A tendência é que o chat GPT, por exemplo, ou o Gemini, ele na verdade consolide as informações mais confiáveis que existem na internet. Então a resposta que ele vai te trazer em tempo recorde ali, em questão de milissegundos, segundos, é utilizando ali as fontes confiáveis da internet para te esclarecer uma dúvida ou para te ajudar na consolidação de um processo, por exemplo. Sim, isso ajuda a achar o que você procura ou fazer algum cálculo que você precisa ou um estudo mais rápido. Exato. Você poderia encontrar de outra forma? Poderia.
Mas a inteligência artificial vem para o quê? Acelerar isso para você. Ajudar Ela na não- tomada de decisão. Exatamente, ela não vem para fazer tudo para você. Esse não é o não objetivo dela, até porque se Não você dá. fizer isso, vai ficar muito pior do que antes. Com certeza. Agora, quando você pega ela para te auxiliar, para acelerar o seu processo, seja para estudar, seja para fazer algum cálculo, ela vem mais rápido. Com certeza. E aí o que eu uso, porque você até comentou, pode ser que a inteligência artificial entregue algo que não é verdade. Sim. Porque o objetivo dela é entregar algo pra você. Então, Sim. o que eu costumo fazer, ó? Eu escrevo lá pra ela, ó. Se você não encontrar a resposta ou não tiver certeza, fale que você não sabe ou que você não tem certeza. Uhum. Só me fale o resultado se você tiver certeza que isso é a verdade. Pronto. Quando ela sabe que o resultado que eu espero é isso, ela entrega isso. Porque o objetivo dela é me entregar um resultado. Sim. Se eu não disser esse comando pra ela, ela vai entregar algo inventado. Às vezes acontece. Uhum. É claro que é óbvio, né, pessoal? Entregar algo inventado não é um padrão da inteligência artificial, né? A maioria das coisas ela consolida ali. O problema é que quando você está, na verdade, conversando ali com o chat, GPT e tudo mais, ele tende a sempre te entregar tudo que você pediu. Uhum. E a gente vai falar sobre algumas boas práticas aqui, mas isso que você falou é muito importante porque a forma com a qual eu solicito a informação é mandatório para como ela vai me entregar. Sim. Então, por exemplo, eu gosto muito do trabalho de... Eu faço uma solicitação e aí eu falo para a IA, seja ela qual for, Gemini, ChatGPT, eu falo assim, olha, eu preciso, vamos supor, fazer a instalação de um motor trifásico. Me faça as perguntas necessárias para que você consiga me ajudar a realizar a instalação de um motor trifásico. Aí ela me pergunta, mas qual que é a instalação que você vai fazer? É industrial ou residencial? Ela vai ser sistema trifásico, vai ser um sistema bifásico, monofásico com inversor de frequência, ou seja, ela começa a fazer perguntas para personalizar ainda mais a resposta que ela vai dar para mim. Porque quanto mais informação ela tiver, melhor. Ela Exato. consegue fazer algo mais certeiro. E quando eu somente pergunto como é que eu faço a instalação de um motor trifásico, ela vai responder, Uhum. só que de forma mais genérica. Sim. Ou seja, dar o contexto é a chave do sucesso para que você consiga, na verdade, ter isso dentro do seu processo de resposta e que se torne útil para você. Uhum. Porque tem muita gente falando assim, mas a inteligência artificial não presta. Não presta, não é que não presta, é que você talvez não está sabendo utilizá-la. Né? Sim. Inclusive, a gente está colocando a inteligência artificial em alguns produtos da sala elétrica. Exatamente. Faz tempo já, né? Uhum. Mas dentro do ECAD Labs, por exemplo, vai entrar a inteligência artificial agora, que ela faz análise do projeto elétrico residencial. Sim. Mas qual que é a diferença entre o ChatGPT e o ECAD Labs? O ECAD Labs utiliza uma inteligência ali, que pode ser o ChatGPT ou o Gemini, né? Mas a gente já dá o contexto para ele, olha, é assim que funciona uma instalação, essas são as normas, essas são pré-requisitos, isso eu ensino e falo, olha, a análise tem que ser com base nesses critérios do projeto. Ou seja, o contexto, o edit não vai precisar dar, porque Sim. já foi dado no software, Uhum. né? Ou seja, a gente tem ali uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar o profissional da área de elétrica. Sim. Mas retomando aqui agora o nosso contexto, né? Mas, e aí? É viável ou não é viável, né, para o elitista utilizar a IA no seu dia a dia? Com certeza sim, é viável. Agora o que eu quero trazer aqui junto com você é explorar quais são os pontos que o elitista pode se atentar e quando que ele vai usar e quando não utilizar, beleza? Sim. Nesse ponto que você até comentou, que você fala assim, me pergunte o que eu preciso, traduzindo para o eletricista de forma mais objetiva até, pensa que um eletricista, quando um cliente vem, eu quero pedir um orçamento aqui para fazer a instalação na minha casa. Aí o eletricista, tá, mas quantos cômodos? Ele não vai entregar logo, o orçamento é esse. Exatamente. Ele precisa, quantos cômodos tem na sua casa? Você quer da casa inteira, de um cômodo exato? O que você quer fazer exatamente? O que você quer instalar aí? Quais são as necessidades que você tem? Exatamente. Então o ChatGPT ou o Gemini, a IA em si, ela vai fazer perguntas que o eletricista faria, para ela entender. Porque ele não vai entregar, nesse exemplo, um orçamento aleatório, genérico. Uhum. Se você não der contexto nenhum, o eletricista também vai falar, o orçamento genérico é isso aqui, então. É isso Se aí. você não tá passando informação nenhuma. É isso aí, é isso aí. Porque se eu pedir pro ChatGPT agora, faz um orçamento para mim de instalação de uma tomada, ele vai fazer. Uhum.
Agora, qual que é o contexto disso? Vai ter que colocar infraestrutura civil? Não vai ter que colocar? Vai ter que pôr disjuntor? Não vai ter que colocar? Então, é isso que o Gabriel tá falando aí. Então, tem que ficar atento nesse negócio. E pensando na inteligência artificial, para a execução de uma prática de serviço, o eletricista que vai precisar praticar esse serviço, como que ele pode usar a inteligência artificial para auxiliar ele, acelerar esse processo? Olha, a gente estava comentando sobre isso já um pouco, né? Mas imagina o seguinte, né? A inteligência artificial para a execução na prática, ou seja, para apoiar o eletricista na prática de serviços, de fato, ela vai servir, na verdade, para que ele consiga fazer alguns eventos ali. Por exemplo, revisar o processo que ele escolheu para fazer aquele serviço, descobrir formas técnicas melhores de fazer aquele serviço, criar, por exemplo, um checklist sobre execução, fazer uma análise sobre forma correta. Então, vamos supor que a gente está no contexto lá do motor elétrico trifásico, né? Eu chego para o ChatGPT e falo assim, olha, eu preciso fazer uma instalação de um motor elétrico trifásico, me ajuda com a definição a respeito do que eu vou precisar para realizar essa instalação. Me faça as perguntas necessárias ali para que eu possa te explicar exatamente o que eu preciso. Mas a instalação aí eu vou dar um contexto. É um motor elétrico trifásico, a partida vai ser uma partida direta, eu tenho um quadro de comando que já existe, então eu vou utilizar ali, eu dou o contexto. Aí o ChatGPT faz algumas outras perguntas, qual que é a aplicação, qual que é a corrente desse motor, e aí eu consigo, na verdade, pegar e fazer o ChatGPT me ajudar ali na questão de, olha, você vai precisar fazer a instalação do motor trifásico, então o fechamento dele vai ser com os terminais 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, você vai ligar a fase RST nos pontos XYZ, ele vai me dar todas as instruções. E aí eu posso, de repente, chegar para ele e falar o seguinte, ó, com base nisso e sabendo que a distância do motor até o quadro é de 60 metros, qual que é o cabo que eu devo utilizar considerando todos os pré-requisitos da NBR 5410 no que se diz respeito à parte de queda de tensão, corrente para o dimensionamento do cabo para um motor com partida direta. E aí ele consegue me ajudar até mesmo a fazer o dimensionamento ali dos cabos e componentes que eu vou utilizar no meu sistema. E para auxiliar, você pode até tirar uma foto, por exemplo, a placa do motor é essa aqui. Se para facilitar, não quero digitar, pode mandar um áudio conversando com a inteligência artificial. Você sabe, né? Que eu gosto disso. Quando eu vou falar com a inteligência artificial, eu prefiro, quando é alguma coisa complexa, eu prefiro muito mais ligar o microfone e falar com ele do que escrever. Facilita. Não é que facilita, é que você passa sentimento na conversa, né? Por exemplo, quando eu tô falando com você aqui, né? Eu vou dar vou conversar com você para falar sobre um serviço ou algo do gênero. É muito mais fácil a gente fazer uma reunião e eu passar exatamente o que é que precisa ser feito do que chegar e mandar um texto. Por quê? Porque quando eu estou falando, eu transmito mais o sentimento, eu te dou detalhes quando eu estou falando. Sim. Ou seja, eu dou mais contexto quando eu estou conversando com você. E quando eu estou somente escrevendo, eu tendo a resumir e tirar detalhes porque eu estou escrevendo. Não é por preguiça, mas é porque normalmente é assim. Quando eu mando uma mensagem no WhatsApp em texto, ela é muito mais resumida do que quando eu mando um áudio para você. Né? Então é isso. Eu acho que a maior dificuldade é conseguir conversar com o ChatGPT ou com qualquer outra ferramenta, porque você tende a se mecanizar. Ô ChatGPT, eu quero te passar uma instrução. Não, tem que conversar como se estivesse conversando com uma pessoa. Se você enxergar a inteligência artificial como uma pessoa, como um auxiliar mesmo, e dar uma instrução para ele, ou fazer uma pergunta de forma natural, a resposta é bem incrível. Dá até para usar ela também para identificar erros. Por exemplo, não estou conseguindo ligar esse motor. O que eu preciso verificar para saber, para descobrir onde está esse erro? Aí ela pode, verifica tal coisa, tal coisa, tal coisa. Também ajuda isso. Por exemplo, eu uso isso muito aqui na sala elétrica. Deu esse erro. Eu não sei como resolver. Me ajuda. O que eu tenho que verificar? Aí ele fala, verifica isso, 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 isso. Aí às vezes eu até mando um print, eu não sei onde encontrar isso aí, tá aqui o print, aonde eu devo ir? Aí ele fala, clica em tal botão, vai até a tal aba, que às vezes a configuração que ele tem daquele software, às vezes é antigo, já mudaram o nome do botão, aí onde tá isso? Aí eu falo, mando o print e falo, me ajuda aqui, o que eu tenho que fazer aqui nessa tela? Aí ele vai,
faz isso, isso. Aí tá aqui a solução que eu preciso. Sim. É que pro eletricista, quando a gente fala sobre ajudar na identificação de erros, é um negócio um pouco mais complexo. Imagina que eu tenho um painel de comandos elétricos lá e eu tô com uma falha de acionamento. Pode ser que a inteligência artificial consiga ajudar na detecção, mas é meio complexo. Por exemplo, se eu subir um diagrama elétrico industrial no ChatGPT, ele ainda tem uma dificuldade tremenda de fazer uma interpretação. Então, assim, como é que ele vai fazer uma análise correta, né, coerente, sendo que ele ainda tem dificuldade de interpretar? Ele vai acabar viajando um pouco. Sim. Para a parte residencial é um pouco mais tangível, né? Por exemplo, se chegar no ChatGPT e perguntar assim, olha só, eu tô com um cliente aqui que ele tá com todas as tomadas que eram 127, agora estão 220 volts. Quais são os possíveis problemas que isso pode ter acontecido para gerar esse fenômeno na casa do meu cliente? Muito provavelmente ele vai te dar algumas opções válidas, né? E aí ele vai falar de rompimento de neutro, ele vai te dar algumas opções. Agora, na parte industrial o buraco um pouquinho mais embaixo. A não ser que seja alguma coisa mais simples, né? O motor está com a corrente acima da corrente nominal. Só que aí o eletricista, você é eletricista classe A, né? Então você lembrando, a inteligência artificial ela não é para substituir o seu modus operandi de pensar. A inteligência artificial é para te ajudar e te apoiar na tomada de decisão, criar alguns processos, te ajudar na parte de aprendizado. A gente vai falar sobre isso nos próximos tópicos aqui. Mas ela é um auxiliar que vai fazer com que você ganhe tempo e seja mais efetivo na sua execução. A verdade é essa, tá? Você comentou dos diagramas. Como que a IA pode ajudar o eletricista na hora dele desenvolver um diagrama elétrico? Olha, boa pergunta. Todo diagrama elétrico tem algumas particularidades, né? Então, assim, se eu falo da IA para diagramas elétricos, aí eu tenho que entrar em dois mundos. Vamos falar sobre projetos elétricos residenciais, por exemplo. Nos projetos elétricos residenciais, eu tenho algumas coisas que são importantes a serem consideradas. Eu preciso definir, por exemplo, uma quantidade mínima de tomadas, quantidade mínima de iluminação, características elétricas, ou seja, tem norma envolvida no processo. Então a IA facilmente vai conseguir fazer com que você tenha uma inteligência que interpretar a norma, que tem lá suas 400 páginas e é complexa pra caramba para interpretar, vai ser interpretar a norma de maneira mais rápida e fácil. Então eu vou desenvolver um projeto e aí eu tenho que fazer uma planta baixa residencial. Eu preciso saber que na sala eu tenho uma regra, na cozinha eu tenho uma outra regra, no banheiro, na área de serviço, no corredor. Ou seja, eu tenho regras que a norma me exige e que, para ser honesto, muitas vezes o profissional ele não vai lembrar isso de cabeça. Então a inteligência artificial, um ChatGPT, um Gemini da vida, vai conseguir te ajudar a te trazer informações que são, na verdade, requisitos da norma para aquele seu processo de desenvolvimento. Por exemplo, no ECAD Labs, a gente utiliza a própria inteligência artificial para consolidar ali a forma do software pensar. Quando a gente aperta no botão lá se você não conhece o ECAD Labs, tem vídeo lá no canal da Sala da Elétrica, tem aqui no podcast também, que é o software de desenvolvimento de projetos elétricos da Sala da Elétrica, tá? Lá dentro, ele tem a consolidação que a própria inteligência artificial apoia nisso, que é entender e interpretar a norma nos seus mínimos detalhes, para que na hora em que você cria uma residência, por exemplo, ele consiga colocar o mínimo necessário, viável, de tomadas, iluminação, pontos de uso específico. Por mais que na norma não tenha pontos mínimos de uso específico, no ECAD Labs a gente treinou ele para quê? Para que na hora em que o cliente, o usuário, clicar lá em gerar pontos, banheiro, se tiver um banheiro só na residência, tem que ter chuveiro nesse banheiro. Sim. Então ele já coloca um chuveiro também. Ou seja, aí ajuda na parte de interpretação do que deve ser feito, de fato, né? Agora, quando é projeto industrial, aí a inteligência artificial vai acabar apoiando mesmo e ajudando no que se diz respeito às características técnicas de
montagem, por exemplo, ou quando eu falo de montagem, é de estrutura. Partida direta, o que tem que ter partida direta? Tem que ter sistema de alimentação, proteção, acionamento e a carga. Uhum. Mas o desenvolvimento em si vai estar muito dentro do contexto de conhecimento que o profissional tem. Porque vai estar alinhado diretamente com onde vai ser feita a instalação do sistema também. Então tem algumas particularidades que a IA vai conseguir ajudar e outras que ela vai, pelo menos por enquanto, né, vai ter um pouco mais de dificuldade. E é legal que isso acelera a criação desse diagrama elétrico pro eletricista. Sim, Em vez de ele sim. ficar muito mais tempo, não, aqui é um banheiro, eu vou colocar aqui o chuveiro, vou colocar isso. A inteligência artificial já em segundos, ia falar minutos, mas nem é minutos, é segundos, já pega e faz. Exato. Claro que o eletricista vai ver, colocou isso aqui no lugar errado, é aqui. Ou, nossa, tem mais, vamos colocar mais tomadas, tem mais interruptor, fica legal. Tem a visão do ser humano ali, do eletricista. Mas ela vem pra quê? Pra acelerar. Exato. Então, é interessante E isso. pensa comigo também, na parte de cálculos é muito importante também, porque cálculo é muito assertivo, certo? Uhum. Então, o que eu tenho ali, né? Vamos imaginar que o eletricista ele tá fazendo um projeto de uma planta baixa. E aí ele tem a tabela de cargas que ele construiu. E aí ele sobe a tabela de cargas por uma foto, ou a própria planilha de Excel, por exemplo, ou a foto do caderno que ele rabiscou. E aí ele pergunta pra inteligência artificial assim, ó, olha, eu tenho essas cargas aqui, a tensão de alimentação vai ser 220 volts fase e fase. A instalação vai ser feita através do que a concessionária CEMIG fala no documento XYZ, ou no LIG-BT da Enel, e é um ambiente residencial, urbano. Me ajude a calcular a demanda instalada dessa instalação para a definição dos dispositivos de proteção. Eu vou ter que ainda consolidar e falar assim, me faça perguntas necessárias para me ajudar nessa construção. Uhum. Mas a tendência é que você consiga ter um cálculo a partir da inteligência artificial muito mais assertivo. E aí você consiga fazer um cálculo de demanda que é um baita de uma dificuldade hoje pro profissional. E é difícil pra caramba mesmo, né? Porque tem muitos fatores. Sim. Eu não vou te falar que é difícil pra caramba, ele é trabalhoso pra caramba. Uhum. A não ser que você esteja no ECAD Labs, né? O ECAD Labs é um botão ele faz pra você, inclusive, o diagrama unifilar. Mas a inteligência artificial vai te ajudar na consolidação desses cálculos. O fato é, eu posso confiar 100% ou não nesses cálculos, eu preciso depois fazer a revisão. Sim. A gente vai ter até uma parte do podcast que a gente vai falar sobre isso. Mas eu consigo, por exemplo, fazer isso, eu consigo, depois de calcular a demanda instalada da minha instalação elétrica, eu posso, de repente, calcular ali o balanceamento de fases também, e aí a própria IA pode me ajudar em relação a isso, quando eu falo isso do que a gente está falando de projetos elétricos, certo? Uhum. Então, são ações que podem me ajudar. A minha recomendação ainda é faça você e passa para a IA te ajudar a revisar. Não faça com a IA 100%. Faça você e passa para revisar. Ou senão você faz um anteprojeto, né? O que é um anteprojeto? É o ponto inicial de partida. Faz um anteprojeto com a inteligência artificial, valida tudo, calcula ali na mão, tal. Teve esse resultado, passa de volta para fazer a análise de revisão e aí você vai ajustando, sempre utilizando as normas, as regras, as documentações necessárias para que você não meta os pés entre as mãos. Não dá para se transformar em um projetista com IA, não adianta. Sim. Tem que ter o conhecimento, tá? Mas vai te ajudar com certeza nessa parte de estruturação do projeto. E fazer a documentação também, né? Eu preciso fazer um memorial descritivo do projeto. Putz, aí ela faz com muita perfeição, muita clareza. Agora, saindo da parte técnica, como que a IA pode ajudar o eletricista? Bom, de algumas formas, né? Se a gente usar a questão somente do chat, a gente consegue, se eu tô falando o eletricista independente ali, ele consegue, por exemplo, fazer com que a IA ajude ele no processo de organização de rotinas diárias, fazer com que ele consiga, na verdade, criar elementos visuais e não visuais através de fotos que ele tem ou de conteúdos que ele precisa gerar para abastecer Google Meu Negócio, Instagram.
você consegue também com a inteligência artificial fazer tudo o que a gente falou anteriormente, que já é ajudando o eletricista, mas na parte técnica, e você consegue fazer com que a IA se torne um assistente seu de performance, na verdade, né? Imagina que você precisa fazer uma documentação para enviar para o cliente, seja um orçamento, se você não tiver um orçamento incontestável, por exemplo, você consegue fazer com que ele ajude você a reestruturar os textos para que você possa formalizar uma proposta muito mais profissional da que você iria fazer agora. Imagina que você pega ali sei lá, sua ordem de serviço ali, porque um orçamento sem contexto também não é orçamento, é uma ordem de serviço. Aí você fala, olha, eu tenho isso aqui, meu cliente é tal, tem tais características, a instalação que eu vou fazer é de um painel para a piscina dele, ele tem a casa XYZPTO, esse é o meu orçamento, mas eu quero que você me ajude a transformar esse orçamento em um orçamento mais profissional. Então, eu preciso de um memorial descritivo, eu preciso ali de uma ideia de bônus que eu posso fornecer para ele. E aí você passa ali, por exemplo, os 7 passos do orçamento incontestável, ele vai te ajudar, não do jeito que é no orçamento incontestável, mas vai te ajudar a consolidar isso também lá dentro. E para o eletricista que ele está estudando ali, como que ele pode usar a IA para beneficiar ele e acelerar nesse processo de aprendizado? Cara, para estudo é uma maravilha, não é? Uhum. Para estudo é uma maravilha. Na verdade, quando a gente fala de estudo, a gente está falando o seguinte... vamos falar de microlearning, por exemplo, que é algo muito, muito interessante. O que é o microlearning? Você aprender coisas pequenas de maneira profunda. Então eu quero, por exemplo, entender sobre o que é de fato um aterramento de acordo com o que a NBR 5410 propõe. Aí eu consigo me aprofundar nesse assunto junto com a inteligência artificial, e eu consigo até mesmo fazer com que ela se comporte como um professor mesmo e falar assim, olha, eu você me passa esses estudos, depois eu quero que você faça um questionário, me pergunte coisas sobre o conteúdo para ver se eu aprendi mesmo. Fazer uma mini prova ali. Uma prova, ou senão eu ligo ali, o ChatGPT tem um aplicativo que você liga um modo de conversação, né? Aí você fala assim, olha, se comporte como um professor agora sobre aterramento e me faça perguntas sobre aterramento para ver se eu aprendi de fato ou não. Sim. Então a parte de aprendizado, de estudos, cara, é surreal. Porque... não adianta, a gente sai da escola e a gente não tem 100% de absorção do conteúdo que a gente aprendeu. Então, eu quero lembrar o que é um intertravamento de contatos do contator, por exemplo. Eu posso, de repente, pegar e simplesmente pedir esse conteúdo para a inteligência artificial e ela vai me trazer essas informações necessárias e que vai ser muito assertivo, na verdade. Ajuda muito o eletricista. Sim, Às vezes ele pode também, tô aprendendo aqui, mas... por exemplo, entrou na comunidade, tem diversos cursos. Qual que eu devo começar? Ele pode pegar algumas vagas na internet e falar, chat, me fala aqui, quais habilidades mais comuns eu preciso, como um eletricista de manutenção, precisa ter para conseguir entrar nessas vagas aqui, que é o que eu desejo. Aí vai falar, tem que ter habilidade tal. Uma muito comum é leitura e interpretação de diagramas. Exato. Que a gente já viu e tem muitas vagas para eletricista de manutenção, ele precisa ter essa habilidade. Obrigatório. Então, então essa habilidade eu tenho que ter. Tem na comunidade? Tem. Vou começar com essa aula. É isso aí. Eu preciso dessa aula. Porque vai ter um monte de aulas lá. Qual começar? Não, as habilidades que você precisa. Exato. E também tem a situação seguinte, né? Às vezes, para resolver um problema, eu tenho diversas opções de solução. Então, eu quero ligar um motor elétrico numa rede trifásica. Só que esse um motor trifásico na rede monofásica. E aí eu tenho algumas formas de fazer isso. E aí eu posso utilizar o próprio ChatGPT para que eu consiga tomar a melhor escolha e até aprender nesse processo sobre qual método mais eficaz para aquela minha situação. Então, eu posso usar um inversor, eu posso ter essa tomada de decisão para a escolha do método correto, e aí eu posso até mesmo aprender esse método dentro desse processo. Né? Sim. Então, de novo, você tem que pensar na inteligência artificial como um facilitador para você tomar melhores decisões, tomar decisões mais rápidas e economizar tempo.
Sim. né? E, claro, aprender também, óbvio, né? Sim. A gente comentou aqui que a inteligência artificial nem sempre ela é assertiva. Às vezes ela inventa dado ou ela pega dados que tem na internet, mas são errados. Então, quais cuidados o eletricista ele pode e deve ter com a inteligência artificial? Então, quando a gente fala que o eletricista tem que ter com a inteligência artificial, a gente tem que entender que ele tem que ser eletricista, né? Sim. Não dá para uma pessoa que não é da área de elétrica achar que vai, com a inteligência artificial, se transformar em eletricista. Senão vai se tornar um Zé Faísca. Zé Faísca com IA, Uhum. né? Olha que beleza. Né? Então, assim, na verdade, você não pode confiar 100%. Lembrando que a sua responsabilidade é fazer com que aquela instalação ela funcione de acordo com as cargas locais e tal, e garantindo a segurança para manter o patrimônio e a vida das pessoas que lá dentro estão. Sim. Então eu não posso simplesmente olhar para o que foi feito pela IA e falar que isso está 100% validado. Eu preciso verificar, validar e aprovar por minha conta aqui, né? Mas para que eu faça isso, eu preciso ter conhecimento. Uhum. Não adianta, eu preciso ter conhecimento. Então, esse conhecimento, ele é o que vai garantir para mim, na verdade, a possibilidade de tomar a melhor decisão e validar se aquela informação que foi passada pela inteligência artificial foi correta. Sim. E se você tiver alguma dúvida, eu aconselho você fazer a pergunta para 2 sistemas de IA diferentes. Então é você ir lá, por exemplo, e falar: ChatGPT, me explica o que eu faço nessa situação. Vai no Gemini também e pede, vê se bate um pouco, se é uma prova dos 9 ali, se tá tudo certinho mesmo e se faz sentido, né? Você tem que entender que a IA ela não tira a responsabilidade do profissional, né? É muito bom, traz muitas coisas assertivas, mas diversas vezes em fazer alguns processos eu peguei erro da própria inteligência artificial. Sim. Por E é isso, engraçado que você ainda fala, ó, então, isso não tá correto. Ela fala, você tá certo. você está certo disso, Não me tá- desculpe pelo meu erro. Filha da mãe, mas com esse erro aqui eu mataria uma pessoa. Ah, é verdade, então tome cuidado para não fazer. É assim que funciona. Então, assim, ela se exime totalmente da responsabilidade, é sua responsabilidade. Sim. Então tem que tomar muito cuidado ali, porque a IA não substitui a experiência prática que o eletricista teve em campo e ela vai apoiá-lo sim, mas o conhecimento e a tomada de decisão tem que estar ali, ó, como responsabilidade do profissional. Exato, ela é um ajudante ali que vai te apoiar. Você mesmo disse, é um apoio. É um apoio. Quem é apoio não é o responsável. É como se tivesse um seu ajudante, que se ele faz algum erro, de quem que é a culpa ali? O cliente vai culpar quem? Não, o ajudante? eletricista, Não, o eletricista. Você é o responsável por ele. A mesma coisa é a inteligência artificial. Ela está te sugerindo algumas coisas. Cabe a você acatar a sugestão dela ou não. É isso aí. Então Sim. é sempre um filtro. Isso aqui tá correto? Não tá? Ela te acelera. Ela não entrega pronto. Ela acelera. Você verifica, não, tá correto. Então, beleza, agora tá pronto. É isso aí. E é por isso que eu gosto muito de quando uma ação é complexa, falar para ela, ó, preciso fazer tal coisa. Me faça as perguntas necessárias para que eu possa te dar todo o contexto para você responder antes. Acabei de fazer um negócio ali. Fiz exatamente isso. Falei, olha só, isso aqui eu tenho de informação. Aí eu subi arquivos, imagens. Você vai ver o que eu tô fazendo lá. Depois eu não posso falar aqui ainda, mas... E aí eu tô fazendo a solicitação para ela. Olha, agora me faça perguntas a respeito dessa minha solicitação com base em todo o cenário que eu te passei aqui para que eu consiga te responder essas perguntas e você me dá uma resposta mais assertiva. Porque aí eu consigo fazer com que ela exija que eu passe informações assertivas, que ela exija de mim, na verdade, né? Mais detalhes, mais contexto, para ela ser mais aprofundada no nível de raciocínio dela. Sim. Eu acho que isso é bem útil. As práticas recomendadas. Exatamente. Show. E aí, me fala uma coisa, Gabriel, qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Meu despertar é, a inteligência artificial, ela não vem para substituir o eletricista. Não dá. Ela vem para acelerar e apoiar o eletricista. É isso aí, legal. Aliás, o eletricista é o cara que também vai dar manutenção nos servidores das IAs. Então não tem essa. A IA não vai substituir o eletricista nunca. Vou trazer um robô aqui. E quem é que vai dar manutenção nos robôs? É o eletricista, brother. Então não tem essa não, né? O meu despertar aqui foi, olha só, você precisa ter... é parecido com o que você falou, né? Mas
Você precisa ter clareza que a IA ela vai te apoiar na redução de tempo, tomada de decisão, só que sempre dê o contexto completo. Ou seja, se você não sabe fazer o famoso prompt, não precisa. Só fale para ela no final assim, ó, me faça as perguntas necessárias para que eu possa te dar o contexto necessário. Acabou. Sim. Você vai ter um bom trabalho, muito próximo de 100%, mas valide o que foi feito. Perfeito. E aí, Igor, curtiu o nosso podcast de hoje? Bom, acho que eu trouxe bastante assunto aqui, mas queria saber da sua opinião. Então, um forte abraço e até a próxima quinta-feira, nosso próximo episódio do podcast Eletricista Classe A. Valeu!